Essa é uma parada que eu trouxe aqui, que é uma pergunta que tem um pouco a ver com isso, assim. E eu sinto que é parte da sociedade de sofrimento que muitos caras que eu conheço hoje em dia. Tem um cara muito famoso que chama Alan Moore. Não sei se você conhece o Alan Moore. O Alan Moore, ele é quadrinista muito famoso, Sim. ele é autor de livros, é um inglês, é um cara muito sábio. Já um cara de Ele é quadrinista antigo, escreveu Superman, Os Batman. professores de animação da FAP falam dele. Ele é muito bom. E ele é um cara Aham. muito crítico ao mercado atual da cultura que a gente consome. Não só a cultura pop, mas uma cultura geral. E ele fala muito sobre essa cultura que a gente tem tido muito de filme de super-herói, muito essa coisa de resgate nostálgico, que ele fala que isso daí é uma reflexão da infantilização que a gente tem da população hoje em dia. E ele diz que é quase eu até trouxe aqui aspas dele, que indica um desejo de escapar da complexidade do mundo atual, fugir um pouco dessas complexidades, dessas dinâmicas, e fazer um resgate de uma infância nostálgica em tempos que ele era mais feliz. E ele acaba tendo esses adultos infantis. Você acha que a gente está mais infantilizado hoje em dia? Como é que você vê isso, Pondé? Você que viveu essa outra geração onde se cobrava-se mais, esperava-se mais, onde você aos 30 não via filme de bonequinho vestindo a camiseta do Super-Homem, e hoje em dia é uma coisa comum. Eu e a Thalita fomos na pré-estreia do Homem-Aranha, tinha 8 mil pessoas fantasiadas de Homem-Aranha. Como é que é pra você? Um Você monte sente de que a gente marmante gritando, inclusive, Edson lá. Gritei. Voltei ao resgate da minha infância nostálgica Com o Homem-Aranha. com o Homem-Aranha, mas tenho meus motivos. Olha, eu acredito que sim. Essa coisa da infantilização que você se refere, ela é objeto de estudo constituído no mundo acadêmico. Então, você tem muita, como a gente diz, literatura especializada no assunto. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, sociólogos. É um objeto de pesquisa constituído. Isso que você acabou de descrever aí. É um fato, é um sintoma, certo? Essa dificuldade de adultar, como os americanos falam, de você... E que adultar... No final do dia, adultar é basicamente você pagar suas contas. Você não tem uma psicóloga americana, que eu acompanho o trabalho dela, chamada Jean Twenge. Tem um livro dela só traduzido no Brasil. Mas a Jean Twenge, ela publicou um artigo em 2017, final de 2017, em que ela usava 4 marcadores para falar dessa infantilização, que é um objeto de pesquisa de um monte de gente. E ela usava 4 marcadores. Ela é uma psicóloga comportamental, né? Jean Twenge. E os 4 marcadores são ganhar dinheiro suficiente para se sustentar, certo? Sair de casa, da casa dos pais, eu quero dizer. Às vezes, sai da casa do pai e da mãe, mas depende deles para bancar a casa em que está morando sozinho. Né? Clássico. Então, assim... Então, o primeiro é ganhar grana para se autossustentar autonomamente, o que muitos jovens abrem mão porque vai cair o padrão de vida. Sair de casa sendo autônomo. Às vezes sai de casa dependendo do que a grana que os pais dão. Ter relacionamentos afetivos que durem mais do que 1 ano. E planejar ter filhos. São os 4 marcadores de adultar. Louco. Certo? E nos 4 marcadores, ela analisa cerca de 48 países, nos 4 marcadores você tem um recuo. O que ela chama, que é uma expressão da psicologia comportamental, slow life strategies. Estratégias lentas de vida. Quer dizer, você atrasa a vida adulta. Você atrasa ela. Você não assume suas contas plenamente, você não sai de casa, bancando a sua saída de casa plenamente. Os relacionamentos são extremamente etéreos. Nada como um discurso sobre relacionamento para foder um relacionamento. Sim. Né? Alguém que tem discurso sobre relacionamento é alguém que se deve manter distância. Né? E, ao mesmo tempo, muito menos a ideia de ter filhos. Né? Então, ela mostra como, quando você baixa... Ela faz um cruzamento muito interessante, que é o seguinte. Quão melhor é o PIB, há uma tendência de estratégias mais lentas de vida. Quanto maior é o PIB.
Quanto menor é o PIB, as estratégias de vida são mais rápidas. Significa que quanto mais as pessoas adultam à medida que elas são mais pobres, grosso modo. Aham. É isso aí. E Isso é infantilização. Então isso é um objeto constituído, eu sinto... não é uma impressão. Uma coisa que eu vejo, e aí eu acho que é um ponto muito crítico, assim, eu vejo vários estudiosos que eu tenho lido falando muito a respeito, e tenho essa percepção muito grande que a gente tem uma geração de adultos infantis, é o cara que tá vivendo pela nova estreia do próximo filme da Marvel, pela próxima série que vai ver, o próximo bonequinho e tudo mais. E aí você tem alguém que tá extremamente entendendo essa origem do mercado, e fala assim, pô, esse cara otário daqui, ele vai trabalhar por 2.000 conto, porque é o que ele precisa pra comprar. E 2.000 conto, tô sendo muito gentil, que é fortuna. É. Mas ele vai ganhar R$ 1.200, porque é o dinheiro que ele vai comprar o bonequinho dele. O cara quer melhor condição de trabalho, vou botar uma mesa de ping-pong no escritório, que aí vai todo mundo ficar feliz que vai poder jogar ping-pong. Então eu sinto que tem É uma frase clássica, que sempre que um otário sai na rua, um malandro sai também. O malandro já tá esperando. E eu sinto muito que é uma dificuldade de você entender. Eu já tive essa dificuldade de entender, do tipo assim, pô, eu tô sendo muito otário porque eu tô olhando pras coisas erradas, eu tô esperando as coisas erradas. Quando você começa a pôr prioridade, pô, botei na minha cabeça, quero muito uma casa nesses últimos anos. Porra, minha relação de negócios mudou muito. Que eu olho e falo assim, pô, com essa merreca eu não vou comprar uma casa. Então, vamos mudar um pouco essa conversa daí. Eu preciso ganhar isso, não isso. Então você começa a mudar um pouco a dinâmica, mas essa pessoal infantilizado acaba sendo massacrado, assim. É impressionante o quanto que a gente tem... Mano, a galera sendo destruída porque tá ali focando em besteira, não tá preocupado em sair na casa dos pais, a prioridade é super baixa, a necessidade é super baixa, então você joga qualquer coisa, o cara aceita. É gente que acha que iFood é carreira, sabe? Tipo, Uber é empreender, é uma loucura que eu vejo, assim. Empreendedor de mobilidade. Né? Doideira, sabe? Motorista empreendedor. CEO de MEI, sabe? Que é uma coisa que você fala, porra, irmão, não, sabe? É difícil, assim, E eu tô falando muito mais da geração da Thalie também, que eu sinto também que é uma geração que tá passando muito mais por isso. Mas a minha geração, eu sinto que foi uma das primeiras gerações, nascida nos anos 80, 90, criada nos anos 2000, onde a gente viu essa infantilização muito grande, muito forte. E eu olho para as próximas gerações, eu vejo que vem mais forte ainda, assim. Puta, eu olho com dó. Eu olho com dó, porque vai ser massacrado. Olha, há uma relação íntima entre publicidade e o conceito de geração. O conceito de geração que a gente tem hoje é uma invenção da publicidade americana. E não é à toa que a gente vincula o conceito de geração a determinadas práticas de consumo. Os objetos aspiracionais e tal. Então, é claro que a partir da publicidade americana, o conceito de geração ganhou credibilidade psicológica, filosófica, antropológica, sociológica, porque virou uma ferramenta de análise comportamental. Mas ela nasceu com a intenção de você identificar certas práticas de consumo e objetos que eram desejados e gerar desejo também por objetos. Então, assim, há uns 2 anos atrás, talvez, no primeiro ano da pandemia, 2020, um aluno, a gente falando na aula lá online e tal, ele contou uma história que ele foi fazer, aluno de comunicação, né? Ele foi fazer entrevista para estágio e a pessoa que o entrevistou disse para ele que naquele lugar onde ele estava, então, se candidatando, você tinha um espaço pet, certo? Que você podia levar seu pet. Ou seja, puta lugar humanizado. A próxima parada é um sanduíche vegano. Entendeu? Isso. Então é um espaço pet. Quer dizer, é um lugar que está ali empático com você. Então, essa bobagem que você falou que põe... Mesa de ping-pong. Mesa de ping-pong, né? E o cara ganha mal, quer dizer, é porque essa infantilização aparece aí. E essa infantilização, ela é parte do mercado mesmo. Né? Porque, inclusive, o jovem, ele é mais... O jovem é o ser mais fácil de você converter a qualquer coisa. Essa ideia de que o jovem é crítico é a invenção da calça jeans, certo? O jovem é a coisa mais fácil de você convencer a qualquer coisa. Tem pouca experiência de vida, muito hormônio, pensa de forma... os hormônios
costumam atravessar o pensamento. Visão de túnel. Visão certo? de túnel. Então. Certo? É. Então, você converte para a religião mais fácil, você converte para a religião política mais fácil, você converte para a ideia de trabalhar num determinado tipo de coisa. Então, você oferece para o cara a ideia de que ele está trabalhando num lounge ou num bar. Então, ele acha que ele está revolucionando. Que nem aqueles caras malucos que ficam trabalhando, sei lá, na Faria Lima aqui em São Paulo, e os bêbados sentam do lado dele porque ele acha que ele está no Vale do Silício, certo? Então, isso é uma característica que eu acho que faz parte da estrutura de como a sociedade se organiza hoje em dia mesmo. Mas uma coisa que eu não perguntei, o Pondé vem Marvel? Se eu vejo Marvel, Você viu os filmes da não. Marvel? Nada, nem Olha, Homem-Aranha? Não, nada. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca tive saco para super-herói. É mesmo? Nenhum? Não quando eu era, mesmo quando eu era moleque, né? Então você tinha algumas dessas figuras já estavam ali, inclusive o Homem-Aranha foi aparecendo por aí. Eu nunca tive saco. Eu nunca tive saco pra fantasia. E o super-herói é pura fantasia, Sim, né? sim. Eu sempre achei que o super-herói era uma forma de você enganar as pessoas. É muito dicotômico, né? Muito Então, eu Lex sei Luthor, Superman. então, isso também. Mas isso já é um raciocínio mais organizado, né? Dicotômico, quer dizer, o bem versus o mal. Há uma simplificação da realidade. Mas isso acabou fazendo com que eu não tivesse, digamos, esse espaço lúdico em relação ao cinema. Então, não vejo, mas não tenho nenhum saco para isso. Não vai dar pra perguntar pro Pondé se ele é Marvel ou DC, né? A metáfora Não vamos do- ter... Não vai O Vitor dar. falou aqui, orra, nem o Batman Pondé. Não, olha, valeu falar do Batman, porque o Batman é o que eu acho menos ruim da história. É Justamente mesmo? porque ele não tem superpoderes. O Batman é tudo legal. invenção. Tem até uma cena que eu já fui com a minha filha anos atrás. Minha filha, meu filho gostam dessas coisas, é claro. E eu fui uma vez no cinema com a minha filha, que tinha vários deles reunidos. E acho que foi o Flash que Liga entra da no Justiça. carro do Batman. Coitado. Não lembro o nome do filme. Pô, também vai ver o filme erradaço, Ele né? entra no carro do Batman É. e aí esse Flash vira pra ele e diz assim: qual é o seu superpoder? E o Batman responde pra ele: I'm very rich. É isso. Isso é um superpoder real. Porra, O resto, você não viu Elon Musk na Lua? Então. Isso é o superpoder da vida real.